E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você assistir este vídeo. Eu sou o Rodrigo Porto, estou abordando algumas ferramentas e possibilidades para otimizar uma comunicação, independente da área em que você atue. Algumas ferramentas para que você consiga transmitir a sua mensagem de uma maneira mais eficaz, ou que você crie argumentos para que a sua expressão seja menos complexa. Eu vou te explicar. Antes, se puder, me auxilie aqui curtindo o vídeo, compartilhando com pessoas, porque nós vamos falar sobre um item chamado fé cênica. Você acredita que uma pessoa que, por exemplo, venda algo em que não acredita, a pessoa é um vendedor de vinho, por exemplo, se ela não acredita no que ela mesmo vende, você acha que ela terá o poder de convencer a pessoa? Porque isso é de uma certa maneira, um poder. Ela vai oferecer um vinho e ela não acredita naquele vinho porque não confia na marca, ou não suporta o sabor ou o cheiro, já cria uma náusea. Ela fala com ânsia sobre aquele determinado produto, mas ela precisa vendê-lo porque é o sustento, é o ganha-pão dela neste momento. Ela está vendedora de vinho, ela não é vendedora de vinho, mas ela precisa fazer esta venda. Então, se a pessoa não acredita, dificilmente ela vai fechar qualquer tipo de negócio. Então, a fé cênica ela está ligada à seguinte questão. A pessoa, ela precisa demonstrar que o que ela está ofertando é da melhor qualidade. É algo que, com certeza, tem um sabor diferenciado, é um item maravilhoso e exclusivo. E assim, ela precisa desvincular o fato de não gostar e adquirir uma fé cênica, independente das sensações e do gosto dela por determinado produto ou serviço que seja. Isso independe, eu só estou usando o vinho como exemplo para você usá-lo como uma referência. Mas isso pode ser para um bolo, por exemplo. A pessoa precisa demonstrar o quão saboroso é aquele bolo, as matérias-primas que são utilizadas. Isso serve para um veículo, por exemplo. Se a pessoa olha para o carro e fala, esse carro tem rodas Aro 20, são de... sabe? Não tem fé, não acredita. Mas ela pode falar que, por exemplo, esses volantes envolvidos com couro legítimo, sabe? Mesmo que ela não tenha, mas ela precisa fazer um treinamento sobre aquele item, independente do quanto ela tenha de sensações internas, porque ela precisa externalizar uma ideia positiva sobre o produto ou o serviço. Vamos pensar no seguinte: comportamento das crianças enquanto brincam. Pare e analise. Uma jovem menina que tem a sua boneca. Ela brinca como se fosse filha a boneca. A boneca é a sua filha, ou é a sua irmã, ou sua sobrinha. Se uma pessoa chega e ameaça que vai bater numa criança, ela vai chorar loucamente, porque naquele momento ela está imersa no universo de família, como se fosse a família dela. Então não existe a possibilidade dela aceitar que alguém vá agredir a boneca, vá pegar a boneca e torcer o bracinho ou o pescoço. E isso serve também para o exemplo dos meninos. Estão brincando e a gente pode usar os nossos próprios exemplos. Você com certeza deve ter algum exemplo da infância no qual você subia na vassoura e a vassoura se tornava
ou o seu cavalo, um cavalo, e você viajava pelo mundo afora em cima de uma vassoura, mas que na verdade era um cavalo. Assim como um carrinho, era o carrinho que te fazia viajar pelas montanhas e que de repente era um móvel. O seu sofá era uma montanha com a qual você passeava com o carrinho nas montanhas e fazia e desbravava o mundo. É isso? Dá para usar essa palavra? Esses são os exemplos de fé cênica. É óbvio que a criança ela tem uma sinceridade tão grande nesse tipo de brincadeira que se a gente para pensar que isso é baseado numa fé cênica, e ela não está fora da realidade, ela não está alucinando. Ela não perde o contato com a realidade. É sobre isso que eu estou te falando. Se você usar este exemplo para o seu trabalho nos tempos atuais, agora como adulto, você vai criar uma capacidade muito mais efetiva de concretizar os seus negócios. Então é importante fixar este ponto. O senso da realidade objetiva, ele não impede a sinceridade dos sentimentos criados pela fé cênica. E esses exemplos das crianças são clássicos. Elas levam muito a sério a questão de estou brincando de médico. Ela é a maior cirurgiã ou maior cirurgião que existe no planeta. E isso é indiscutível. Se você tentar tirar isso dela naquele momento, é briga na certa ou choro na certa. Assim como os meninos ou as meninas que estão brincando, sou bombeiro, sou super-herói, tem capa, voam. E elas não estão alucinando, elas não ficaram malucas. E é isso que muitos dos adultos perdem conforme vão amadurecendo, né? Porque na verdade desamadurece, se você parar para pensar. Então é importante você usar esta ferramenta no seu dia a dia para que você obtenha sucesso em todas as áreas. Você não precisa deixar de ter aquela criança com a super imaginação que consegue fazer esse tipo de pensamento cada vez mais constante e desbravar o mundo sem sair de casa, entendeu? E isso você pode utilizar como uma ferramenta sutil para que você obtenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Óbvio que você não vai sair brincando e voando em todos os lugares, porque não é essa a intenção. É importante que você tenha essa consciência de que se liberte das suas sensações pessoais e adquira essa habilidade para o seu dia a dia, para que tudo funcione e flua de uma maneira muito mais tranquila. A gente pode chamar esse item de um estado psicofísico, que vai possibilitar a aceitação espontânea de uma situação e de objetivos alheios como se fossem nossos, certo? Então, desapegue, acredite e voe muito mais alto, certo? Quando você tiver o seguinte pensamento de que quer algo, ou de que precisa de algo, você precisa tomar uma decisão e precisa dar o primeiro passo e ir até o fim com aquela ideia. Você pode mudar o percurso, é um direito todo seu de utilizar novas ferramentas, mas você precisa enxergar o seu objetivo e se esforçar para concluí-lo, porque você sabe o que quer. A não ser que você enxergue que não, este caminho não é o melhor, eu preciso mudar de plano, eu preciso sair dessa porque é uma fria, uma furada, eu não tenho que fazer esse caminho, certo? E aí eu vou sugerir um exercício. Um exercício que é o seguinte. São exemplos, tá, de como você pode aplicar uma interação de acordo com os sentimentos sugeridos. Pare e pense na seguinte frase, ó.
Eu vou ler aqui que eu fiz uma cola. Eu quero que você saiba o quanto eu gosto de você. Ó, vamos lá, vou usar essa frase como exemplo. Eu quero que você saiba o quanto eu gosto de você. Eu quero que você saiba o quanto eu gosto de você. Aqui tem prazer. De repente eu não consigo expressar, porque eu não sou um super ator, mas você vai entender a diferença entre quero que você saiba o quanto eu gosto de você. Ou então, eu quero que você saiba o quanto eu gosto de você. Eu quero que você saiba o quanto eu gosto de você. Eu quero que você saiba o quanto eu gosto de você. E aí eu vou usar outras frases como exemplo. Não se pode andar a vida inteira com sapatos velhos. Não se pode andar a vida inteira com sapatos velhos. Ou então, não se pode andar a vida inteira com sapatos velhos. Ou então, não se pode andar a vida inteira com sapatos velhos. Não se pode andar a vida inteira com sapatos velhos. Não se pode andar a vida inteira com sapatos velhos. Tá vendo que numa mesma frase você consegue entregar resultados diferentes? Isso são exercícios que você pode expressar aí no seu dia a dia para entender como existem várias possibilidades dentro de uma mesma mensagem. E aí você pode enfatizando, destacando algumas palavras, uma palavra específica dentro de uma frase, entregar diversas possibilidades. Vamos pensar na seguinte frase. Ele comprou um colar de ouro para mim. Veja a intenção. Ele comprou um colar de ouro para mim. Ou então, ele comprou um colar de ouro para mim. Ou ainda, ele comprou um colar de ouro para mim. Tantas possibilidades na mesma frase, apenas destacando uma palavra específica. Quando a gente fala em fé cênica, é sobre isso que eu quero que você entenda. Você precisa fazer uma entrega de si próprio, eliminar o seu ego, porque você tem um objetivo. Então você vai abrir mão dos seus orgulhos e daquele pensamento que você tem na hora, ou você sai fora dessa jogada, porque não é para você. Então você precisa instalar esta fé de acreditar em algo que você precisa expressar e que não vai mudar de jeito nenhum. Eu vou deixar um trecho de um versículo para você entender sobre o quão importante é você ter uma opinião sobre a fé que você tem dentro de si para qualquer coisa, e você procure absorver esta mensagem que está neste versículo para você captar coisas para a sua vida até o fim da nossa vida física aqui na Terra. De repente você nunca se ligou nessa questão, mas é super sutil, absorva e guarde para a vida toda. Às vezes você pensa, caramba, eu queria tanto prosperar financeiramente. Deus, por favor, eu quero muito, sei lá, ter um carro. Eu quero tanto ter um carro. Nem precisa, de repente você nem especificou. Vamos usar um exemplo aqui. Eu queria tanto um Camaro amarelo. Não sei porque me veio esse carro, mas eu queria tanto um Camaro amarelo. Eu não queria um Camaro amarelo. Não.
Mas a pessoa que pensa, viu, eu não queria um Camaro amarelo, já era, eu eliminei a possibilidade de eu ter um Camaro amarelo. De repente ela volte no meu interior e eu preciso validar este sentimento, esse pensamento, essa vontade. Óbvio que eu vou ter que correr atrás para conquistar. Mas o que você precisa entender é que você precisa manter validado o sentimento e o pedido que você faz. Então, aqui no Salmos 116, no versículo 1, você tem um código valioso para fazer os pedidos do seu coração e nunca mais deixar de validá-los e parar de invalidá-los, porque isso é muito sutil. E se você não pegar esse código que está atrás desse versículo, você pisa num buraco muito perigoso. Salmos 16, 1. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Rodrigo, mano, você tá viajando na maionese. Se você tem um pedido que é tão sutil e tão específico, por que você invalida? Se você tem um desejo profundo de se tornar um profissional X, que seja de locutor a engenheiro, essa vontade, ela precisa estar firmada dentro do seu coração. A partir do momento que você faz esse tipo de pedido para si próprio, para Deus, enfim, a maneira em que você utilizar, e você invalida dizendo que eu não tenho condições, eu não tenho voz para isso, eu não tenho habilidades matemáticas para me tornar um engenheiro ou um médico. Se você invalida dizendo que não é capaz ou que não tem as ferramentas necessárias, você consegue exatamente o que você deixa validado no final. Então, eu comecei falando lá da fé cênica, que você precisa acreditar. Isso está hoje hoje é utilizado nas artes cênicas e na vida das pessoas, porque sem acreditar que algo é possível, não existe a possibilidade de alcançar determinado objetivo. Então, não invalide os seus sonhos e os seus desejos e os seus pedidos. O que vai prevalecer é o que está, por último, validado, o desejo de alcançar, de conquistar, que não pode ser cancelado por uma fé negativa. Porque existe a fé positiva e a fé negativa. Então, se você está determinado em alcançar um objetivo, você tem que pensar nele, mirar nele, e o caminho você vai descobrir como será, através das suas atitudes. Não descarte os seus desejos, os seus pedidos. Se você quer alcançar, seja consciente neste sentido, tá bom? Não invalide os seus sonhos por crenças negativas, por crenças limitantes, por esses termos que todo mundo está falando, mas que pouca gente acaba entendendo. Então, é exatamente o que você pede, exatamente é o que acontecerá. E é com isso que eu vou concluir este raciocínio. Beleza? Eu fiquei pensando aqui em outras 1000 coisas que podem acontecer no caminho. Então, se você sabe o que quer, vá até o fim. Não fique colocando obstáculos que nem existem, tá? Porque você começa com um desejo no seu coração. E se você enxergou, é possível acontecer. Mas você precisa suar, correr atrás, fazer acontecer. E evitar ouvir
coisas de pessoas que não vão somar, não vão agregar naquilo que você está pensando. Certo? Sonhe, acorde e entre em ação para conseguir realizá-los, porque não vai cair do céu, é impossível. Os objetivos, os sonhos, eles serão todos apontados, mas o percurso, como será, como que será a jornada, a guerra? Não, isso não, porque se você tiver noção de como será a trajetória, a jornada, você nem sai da cama. Por isso, vá para cima. Beleza? Essa é a mensagem de hoje. Fé cênica. A fé cênica você pode utilizar no seu dia a dia para convencer no bom sentido, porque você não vai quebrar princípios para poder alcançar. Você precisa saber que um item, um serviço são de boa qualidade, que vão surtir, que vão causar as boas sensações que a pessoa está procurando. Você precisa entender que você não vai agir de má fé para vender ou para convencer ninguém a nada, mas você precisa inserir esta fé positiva, porque você não é um especialista em tudo que você oferece, mas você pode entender a essência de qualquer coisa e o seu desejo de alcançar as coisas através da sua fé divina. Não cancele os seus sonhos, não cancele os seus objetivos, porque andam falando que não, isso não é possível para você, não, isso aí é viagem, isso aí não é para mim. Não, tome cuidado com esse tipo de pessoa. Você não precisa cancelar a pessoa, mas você precisa entender que, mesmo que ela tenha uma super boa intenção, às vezes ela não sabe o que está falando e precisa que os pensamentos sejam redirecionados. Então fique atento a isso, fique atento a isso, beleza? Se você curtiu este vídeo, ele ficou um pouco longo? Ficou sim, mas tem trechos que vão servir para várias pessoas. Curta aí ou descurta, compartilhe ou não compartilhe e nos vemos num próximo vídeo, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Até a próxima, até a próxima, até a próxima.